Bem-vindo, amigos, a mais um momento de estudos. Vamos começar com a leitura de um trecho do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, item 58, Crises. Pai, salva-me desta hora, mas para isto vinha a esta hora. Jesus, em Evangelho segundo João, capítulo 12, versículo 27. A lição de Jesus, neste passo do Evangelho, é das mais expressivas. E o mestre provar o abandono dos entes amados, a ingratidão de beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o apodo na via pública, o suplício e a cruz, mas sabia que ele se encontrava para isso, consoante os desígnios do Eterno. Pede a proteção do Pai e submete-se na condição de filho fiel. Examina a gravidade da hora em curso, todavia reconhece a necessidade do testemunho. E todas as vidas na Terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todos os seres e coisas se preparam, considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. A terra aguarda a charrua, o minério será remetido ao cadinho, a árvore sofrerá a poda, o verme será submetido à luz solar, a ave defrontará com a tormenta, a ovelha esperará a tosquia, o homem será conduzido à luta, o cristão conhecerá testemunhos sucessivos. É por isso que vemos no serviço divino do Mestre a crise da cruz que se faz acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Quando, pois, te encontrartes em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação, e não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Vamos elevar nosso pensamento para um momento de oração. Senhor, obrigado pelas oportunidades que nos dá para estudarmos a sua obra, para raciocinarmos sobre os seus ensinamentos, para tentarmos mais uma vez, Senhor, fazer com que eles sejam parte de nós, parte do nosso dia a dia, parte do nosso comportamento, quanto mais. Senhor, olhar por aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que estão perdendo a esperança na sua lei, aqueles que estão sem emprego, aqueles que estão sem casa, aqueles que estão sem escola, aqueles que estão sem comida, Senhor, para comer, aqueles que olham para suas famílias e perguntam como irei sustentá-los, como irei prover para eles, aqueles que olham ao seu redor e vem o desespero e vem o momento de necessidade. Que nós possamos, Senhor, cada vez mais enxergar também esses momentos, que nós possamos perceber o quanto nós podemos auxiliar, o quanto nós podemos ajudar, o quanto nós podemos estar perto, o quanto nós podemos oferecer uma gota, um suspiro de alívio no momento do sofrimento de alguém. Quantas vezes, Senhor, basta um olhar, basta uma atenção, basta o ouvir. Quantas vezes a caridade que podemos entregar está em escutar o outro, está em deixar o outro falar, está em esquecer, perdoar, está em não ouvir, em ouvir, mas não escutar. Senhor, obrigado pela orientação dos nossos guias espirituais, obrigado pela orientação de Alto de Souza, obrigado por todos aqueles que estão ao nosso redor para nos guiar, para nos orientar, para nos conduzir pelos caminhos dessa vida, pelos caminhos desses estudos, pelos caminhos dessa nossa evolução espiritual. Que nós possamos, Senhor, no ínfimo que seja, participar desta Tua obra, que nós possamos ser de alguma forma condutores, todos nós, condutores para as Tuas boas palavras, os Teus bons ensinamentos, os Teus bons conselhos, ou aquele momento em que nós possamos ser a voz da razão, ou ao menos que nós possamos escutar a voz da razão quando estivermos em situação difícil, em situação em que possamos nos perder. Senhor, obrigado por todas as oportunidades que o Senhor nos dá, que assim seja. Hoje a gente vai estudar um trecho do livro Reflexões Espíritas,
do espírito Viana de Carvalho, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco. O estudo de hoje é o capítulo 2, Gratidão a Allan Kardec. E a gente observando esse capítulo, né, a gente é lembrado o quanto a participação, a contribuição, o trabalho de Allan Kardec foi importante para trazer a codificação que a gente estuda, a codificação que organizou o ensino, a divulgação, o registro do ensino dos espíritos, do espiritismo. E o quanto uma coisa que é curiosa, né? Eu particularmente, quando me perguntam, né, qual a sua religião, e eu, ao mesmo tempo, normalmente eu falo espiritismo, mas é curioso como dizer que é espírita, né, que segue o espiritismo, não deixa muito claro o que exatamente que religião a gente segue, né? Que ensinamento que a gente segue. Fica um pouco difuso, fica um pouco como se a gente olha no Livro dos Espíritos, né? Ou no que é o Espiritismo, fica um pouco mais espiritualismo, uma coisa mais ampla. E aí, às vezes, para ser um pouco mais preciso, eu digo que sou kardecista. E, em particular, eu não gosto do termo kardecista, porque o termo kardecista coloca, na minha opinião, né, coloca Kardec numa posição igual a Jesus, né? Coloca, da mesma forma que a gente se diz cristão, aí a gente, quando se diz kardecista, a mim, né, particularmente, parece que eu estou colocando Kardec numa posição que ele não queria ser colocado, numa posição que não era para ele ser colocado. Então, o chamar a nossa religião de espiritismo é mais razoável, porque é uma religião dos espíritos, ela não depende de ninguém, ela não é um sistema montado por uma pessoa, e Kardec coloca isso nas suas, na codificação, né? Que não é um sistema montado por alguém, não foi ele que elaborou aquelas regras, os ensinamentos todos e colocou, não é assim que funciona. Mas, por outro lado, assim, apesar da religião não ser de Kardec, apesar da religião não ser, né, dos ensinamentos serem dos espíritos, a gente não pode, de forma alguma, esquecer o papel fundamental que Kardec teve no trabalho da codificação, da organização, de a gente ter os ensinos dos espíritos, né, registrados como a gente tem hoje. Mal comparando, né, é como quando a gente pega os evangelhos, né, desculpa, a comparação assim é bem distante, mas assim, só para poder entender, tá? Uma comparação puramente didática. Quando a gente olha para os evangelhos, eu tenho o evangelho de João, eu tenho o evangelho de Mateus, eu tenho o evangelho de Lucas, né, eu tenho o evangelho de Marcos. E até muitas vezes na própria igreja, não é o evangelho né? A maneira como a própria igreja católica lê, né, os evangelhos da Bíblia é o evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, o evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus e assim por diante. Então é o evangelho de Jesus segundo a escrita, o registro de alguém. Não se pode tirar o mérito, o crédito, o trabalho, a gratidão por alguém que codificou ou escreveu aquilo. Porque senão isso poderia se perder com o tempo. Né? Se a gente simplesmente fosse confiar na tradição oral, na passagem de boca a boca, às vezes as coisas vão se perdendo. E escrito já vai se perdendo, né? A gente transcreve para o outro lado, faz uma alteração, faz um resumo, faz uma tradução, já há uma perda. Imagine só com uma tradição oral. Então,
na própria tradição cristã, né, do Evangelho de Jesus, da Bíblia, do Novo Testamento, já há uma homenagem a quem escreveu sem misturar isso com quem trouxe o ensinamento. Então, o Evangelho de Jesus, segundo o apóstolo que escreveu. O mesmo se dá com o ensinamento dos espíritos. O trabalho de Kardec não foi ter formulado as leis naturais. As leis naturais foram formuladas por Deus. Deus as criou, Deus as colocou. Esse ensinamento mais sistemático também não foi Kardec que trouxe, foram os espíritos que trouxeram. Mas, assim como a gente aprende que às vezes para uma reação química eu preciso de um meio, para uma comunicação eu preciso de um meio, e esse meio da comunicação espiritual são os médiums, né? E Kardec não foi o médium que trouxe a comunicação, né? Foram vários médiuns espalhados pelo mundo, ali perto de Kardec, né? Mas o trabalho dele como organizador, como codificador, como colocar as informações de forma sistemática, esse trabalho é fundamental. Esse trabalho de organização, esse trabalho de estruturar o ensinamento, a maneira como colocá-lo, né, nos livros, nas obras, no esquema das perguntas e respostas, a maneira como elas são apresentadas, os comentários que são feitos depois. Esse trabalho dele não pode ser minimizado, esquecido, menosprezado de forma alguma. Especialmente, o livro Reflexões Espíritas traz uma outra questão. Porque no livro, nesse capítulo, né, da homenagem a Kardec, ele lembra que Kardec entrou nesse processo, né, das mesas girantes, aquilo era um fenômeno, era o furor, era o momento que estava bombando, né, na sociedade. E Kardec foi para esse movimento, né, ele foi olhar para esse fenômeno não com o deslumbramento da diversão, não com o deslumbramento de alguma coisa que tá ali para um divertimento, né? Olha que maneiro. Ele foi com um espírito, com um intuito inquisidor, mas não inquisidor da Inquisição, aquela da Idade Média, né? Mas aquele de perguntar, de entender o que é isto, o que está acontecendo. Ele foi com uma visão científica. E aí, quando a gente olha para essa história da visão científica, o livro nos lembra, né? A gente lembra que neste momento, ali pelo meio do século XIX, que a gente está tendo um crescimento maior, um estabelecimento maior da ciência. E, para quem não sabe, né, ou para quem não lembra, quando a gente fala de ciência, não é alguém que é um estudioso e sabe das coisas, e é a pessoa que detém aquele conhecimento. E isso é importante também para um cientista, né? Mas quando a gente fala de ciência, a gente está falando de um método. A gente está falando de coisas que são descobertas e são colocadas seguindo um método que outras pessoas podem seguir. Então, quando a gente fala de método científico, eu tenho que ter algo que é comprovado, que eu consigo comprovar. Mais do que isso, eu preciso ter algo que outra pessoa possa comprovar. Então, se eu quero saber, por exemplo, que a água, quando está fervendo, ela é quente, se eu meter a mão na água quando está fervendo, eu vou perceber que ela é quente, eu vou me queimar e depois vou ter que ir para o hospital para me tratar. Mas eu consigo comprovar isso por experimentação. Outra pessoa não precisa acreditar em mim. Ela pode fazer também. E vai também para o hospital ter que tratar a mãozinha queimada. Então, quando eu tenho um processo que é dado ao método científico, eu tenho que conseguir experimentar, eu tenho que conseguir validar,
Eu não preciso acreditar, dizer que a outra pessoa, não, que ali fulano, que é alguém de profundo saber, ele disse a palavra dele ali. Então uma coisa que Kardec traz, né, essa visão de ciência, essa visão questionadora, né, para o processo que estava se colocando ali das mesas girantes, né, das comunicações com os espíritos, ele começa a afastar o que vem a ser o espiritismo depois de uma religião, de um ensinamento, de uma filosofia dogmática. O que é a filosofia dogmática? É aquela que eu disse e acabou. Eu disse e está dito. É isso porque é. Não tem explicação. É porque é e acabou. É porque alguém... É porque Deus disse lá no monte. É porque o padre falou. É porque o chefe falou. É porque alguém falou. Quando o Kardec traz uma abordagem mais científica, não é porque alguém falou. Mesmo as comunicações dos espíritos, quando são colocadas ali com espíritos de grande renome, os próprios espíritos de grande renome colocam, questionem, raciocinem, pensem. Faz sentido esse ensinamento? Porque o espírito que vem se comunicar, ele pode assumir o nome que ele quiser. Especialmente os espíritos que não têm muito apreço, né? Não têm muita preocupação com a verdade, eles colocam ali a vestimenta, a personagem que eles quiserem. Alguns vão se comunicar dizendo que é Jesus, que é Deus em pessoa que está falando. E o que a gente é solicitado a todo momento é questionar o ensinamento. Jesus já falava lá nos evangelhos, é pelo fruto que você reconhece a árvore. E Kardec nos coloca isso pelo prisma da ciência. Não simplesmente aceite uma hipótese, uma teoria, uma frase, um ensinamento, um dogma que alguém colocou, mesmo que seja um espírito se dizendo o maior de todos. Veja se esse ensinamento faz sentido. Veja se esse ensinamento realmente se aplica, se ele é coerente. Se olhando para o todo, aquilo faz uma coerência. Kardec traz logo na partida, né, pensando em ciência, pensando no raciocínio lógico e, né, quase matemático, num racional, ele já sabia, né, ele já colocava, ele tinha isso muito bem, que todo raciocínio é baseado em premissas. Então a gente tem que ter coisas que, olha, isso aqui é a minha base. E a nossa base é Deus. Deus é justo e infinitamente bom. Tudo que a gente volta em cima do espiritismo sempre é validado contra esta premissa. Esse ensinamento faz sentido se Deus é justo e infinitamente bom? Esta colocação faz sentido com fora da caridade não há salvação? Será que o ensinamento que está sendo colocado pelo Espírito ali, numa comunicação com toda uma aura de pompa, faz sentido com o resto? Ela realmente é coerente? Então este raciocínio lógico, esta preocupação com o trabalho científico em cima do Espiritismo, vem das próprias desconfianças de Kardec. Kardec, quando chega para olhar para os fenômenos das mesas girantes, ele não chega achando que aquilo ali é Jesus reencarnado que está se comunicando com a gente. Ele simplesmente foi para aquilo porque isso aqui é um embuste, isso aqui é uma fraude, isso aqui é alguém que está querendo ganhar dinheiro em cima dos outros. É alguém que está querendo enganar as pessoas. Então as pessoas estão sendo enganadas por esse fenômeno. E quando ele vai nessa investigação do fenômeno de forma aberta, de forma a realmente investigar o que está acontecendo, ele começa a descobrir que tem de tudo naquele meio ali. Tem o embuste, tem a enganação, mas tem alguma coisa que não consegue ser explicada
com o que já se sabia. Não consegue ser explicada simplesmente com alguém que está enganando o outro, porque aquilo está acontecendo em vários lugares. Será que essa técnica foi ensinada em vários lugares? Mas os ensinamentos eles estão coerentes e vem trazendo coisas que são um pouco mais elaboradas, mais sofisticadas do que o que se esperava do conhecimento da época. Coisas de ensino da caridade que não era tão comum assim, que não era tão norma, que as pessoas podiam achar que aquilo também, olha, isso aí também é esquisito. Apesar dos ensinamentos seriam os mesmos que foram dados por Jesus, seriam os mesmos que estão sendo dados mesmo antes de Jesus, porque Jesus não foi criado quando ele nasceu nesse planeta. Jesus governa este planeta antes de nós virmos para cá. A gente às vezes esquece dos ensinamentos. A humanidade, ao longo da sua história, ela vem recebendo os ensinamentos de Jesus, ela vem recebendo os ensinamentos de caridade, de convivência harmoniosa de todos, e nós estamos jogando esses ensinamentos no lixo há muito tempo. E aí Kardec olha para um fenômeno que era uma brincadeira, que era um embuste, que era uma piada de salão, né, um divertimento de salão, as mesas girantes, e começa a perceber que ali tem algo a mais, tem algo maior, tem algo mais sério, tem algo que vale a pena se aprofundar. E ele também percebe que este ensino não está localizado, não é só ali em Paris, não é só naqueles, não sei se daria para chamar de centro, né? Não é só naquele local, mas também está vindo de outras partes, de partes descoordenadas, de partes totalmente separadas, desconexas. E ele começa a perceber que, apesar dessas partes desconexas, que há uma doutrina sendo colocada ali de forma conexa, de forma que faz sentido. Mesmo com a comunicação sendo feita por pessoas, por espíritos, né, de graus totalmente diferentes, na base é uma comunicação que faz sentido, que ela tem consistência. E ele começa a organizar essas comunicações, essas mensagens, esses ensinamentos, de forma sistemática, de forma estruturada, de forma categorizada, de forma didática, de forma que você olha aquele texto e ele passa a fazer sentido. Você olha as perguntas, elas contam uma história, elas desenvolvem um raciocínio. E ele coloca essas informações e ele vai publicando isso. Não só ele vai colocando as informações de forma estruturada, mas não é assim, eu vou colocar aqui para a minha seita, para o meu lugar, para aqueles que estão ao redor. Não, ele começa, conforme é instruído, conforme ele veio para, ele começa a colocar isso acessível, divulgado, disponível para qualquer um, para nós, para todos nós. E mantém um trabalho sistemático da codificação, publica os 5 livros, 6 livros da codificação. O Obras Póstumas já foi depois, né? Mas assim, ainda o trabalho dele. E é colocado isso de forma organizada, de forma a ser divulgado, de forma que você possa não depender de uma interpretação ou de ouvir falar de alguma coisa que aconteceu naquela época. Você tem um texto escrito numa linguagem atual, né? O atual vai se deturpando ao longo do tempo, mas numa linguagem atual,
disponível para as pessoas ao redor do mundo, que vão sendo traduzidas com supervisão. E isso vai se espalhando, né? Nós estamos hoje estudando, lendo sobre isso por conta desta obra, deste trabalho, desta organização, desta sistematização do ensino que veio dos espíritos, apoiado ou inspirado, trazido de definições, de ensinamentos, de leis naturais criadas por Deus. Então, a gente não deve olhar para Kardec como um santo da igreja, né? Como alguém que veio para este mundo e que é o Cristo renascido. Não é este o papel de Kardec. O papel de Kardec foi o papel de um ser humano. Foi um papel extremamente importante, fundamental e definidor de um ser humano, de um espírito como nós. Mas um espírito que não desistiu da luta. Um espírito que usou dos seus ensinamentos, usou do seu conhecimento, usou daquilo que ele foi construindo ao longo da vida, que ele foi exercendo ao longo da vida, ele usou isso para o bem, para fazer um trabalho que fosse útil para outras pessoas. Então, quando Kardec fez o que fez, a gente não precisa endeusá-lo, ou santificá-lo, ou canonizá-lo. Ah, nossa, São Kardec do Espiritismo. Não é esse o papel. Agora, também não dá para dizer, não, foi só alguém que ali deu uma organizada. O papel não teve importância quase nenhuma. Claro que não. A importância de Kardec é muito grande. A importância de Kardec é central para os ensinos, a estruturação que a gente tem hoje. É uma importância de um ser humano. Um espírito, como todos nós. Mas é a importância de um ser humano, de alguém que não desistiu, de alguém que, apesar de todas as forças encarnadas e desencarnadas contra o trabalho dele, de forma a ridicularizá-lo, de forma a minar o trabalho que ele estava desenvolvendo. Até hoje isso existe, mas hoje tem uma força menor do que no início, né? No início valia mais a pena, digamos assim, você tentar minar, porque se você mata no nascedouro, aquilo se encerra. E o quanto esse processo de tentativa de destruição, o quanto ele conseguiu resistir. Ele e todos estavam ao redor dele, mas ele era, né, o pilar desse processo. O quanto ele conseguiu resistir a essas dificuldades e se manter no seu plano, na sua obra, na sua missão. Quantas vezes a gente recebe missões mais simples e a gente sucumbe, a gente cai, a gente desiste porque, caramba, nossa, é demais para mim. E a gente esquece que Jesus já dizia, né, que o fardo é leve. Assim, ninguém recebe uma cruz maior do que aquela que consegue carregar. Eu estou falando isso, né, mas claro, eu sei o quanto é difícil a gente lembrar desse ensinamento quando a cruz está no ombro, né? Quantas das vezes eu sucumbi, né, por alguma dificuldade, algum fardo, alguma situação que estava passando, e é curioso como a gente olha às vezes para o lado, né, e vê pessoas passando por dificuldades maiores e continuam bem, né? Um exemplo bobo aqui, hipotético, mas nem tanto, só para poder lembrar, só para poder concretizar, né, deixar isso mais claro. É como se a gente tá, sei lá, tô com uma dor no pé,
meu pé tá doendo, eu não tô conseguindo, nossa. Tá, né, você anda, consegue andar, mas aí dá uma dorzinha, e aí você dá uma mancada, poxa, tá doendo, mas tá me incomodando, e isso tá dias, meses. E às vezes você olha alguém que não tem uma perna e tá de boa com o mundo, né? Tá lidando com situações às vezes muito mais difíceis do que a sua e transmitindo uma alegria, uma paz ao redor. Quantas vezes, às vezes, pessoas com doenças seríssimas, né, estão passando por aquilo com um sorriso no rosto, consolando as pessoas que estão ao redor delas, e a gente às vezes não se dá conta. E Kardec passou por todas essas pressões, todas essas dificuldades, e manteve o espírito inquiridor, o espírito questionador, o espírito estruturante, o espírito de mas isso faz sentido? Isso realmente se encaixa? E quantas vezes a gente olha hoje, né, e o livro Reflexões Espíritas menciona isso, quantas vezes a gente olha os ensinamentos do Espiritismo e a gente vai cedendo aos enxertos, né, às coisinhas, aos penduricalhos que vão sendo colocados na doutrina, porque tem isso aqui, mas você precisa fazer uma oração de um determinado jeito, tomar um chá de não sei aonde, algumas coisas que vão sendo colocadas ali ao redor, que, de novo, como o próprio livro diz, às vezes são veneráveis, às vezes de outras religiões, de outros ensinos, de outras filosofias. E tudo bem, né? Não é nada assim errado, porque eu tenho que tomar um chá de não sei o que lá para ficar bem, ok, beleza. Mas isso não é espiritismo. Assim, quando a gente olha os ensinamentos, né? Muitas vezes a coisa tem um verniz muito mais simples. A gente gosta de complicar. Porque quando a gente complica, né, a visão que eu tenho, ou a visão que eu tenho do meu próprio comportamento, quando a gente complica, fica mais fácil dizer que não conseguiu. Se alguém diz, fora da caridade não tem salvação e eu preciso só ser caridoso com alguém, e às vezes o ser caridoso é simplesmente ouvir sem responder, né, sem retrucar, mas aí isso parece fácil demais. Parece tão fácil que eu poderia fazer. Não pode ser assim. Na verdade, eu tenho que caridade é só quando. Então, a caridade vem com uma coisa mais complicada, eu tenho que alimentar 80 famílias, eu tenho que conseguir ensinar, pregar para milhares de pessoas. E quantas das vezes tudo que a gente precisa é ter mais paciência no trabalho, é conseguir olhar de forma mais amigável dentro de casa, é você passar na rua e não olhar de cara torta para alguém que está passando necessidade, né? Alguém que está na rua, dormindo na rua. Às vezes é só você mudar um pensamento na sua cabeça. Mas como parece fácil, mas é difícil, né? Como parece uma coisa tão simples, e é complicado pra caramba, que nós nos mudarmos é muito difícil, a gente quer tornar mais difícil. Então os espíritos, a comunicação que é feita no Reflexões Espíritas, ele justamente fala isso, que a doutrina colocada por Kardec, ela está bem estruturada, ela está bem acabadinha, né? Ela está bem acabadinha no sentido de tá bem arrumada, né? Ela tá bem apresentada, ela tá fechadinha ali, tá? A coisa tá bonitinha. Quando a gente começa a colocar esses enxertos, não tem um problema da coisa evoluir ou do entendimento melhorar, né? A coisa ficar mais compreensível. Mas qual é a grande dificuldade? Kardec, quando fez a organização dele, ele usou uma abordagem científica, uma abordagem de coerência no texto como um todo. A gente, muitas das vezes, não faz isso. A gente traz um enxerto porque é legal, porque parece maneiro.
Se a gente voltar no próprio texto da Bíblia, né, quando a gente tem aquela questão de não adorar os ídolos, né, porque muito antigamente, antes de Moisés até, a, aquele bonequinho, né, dentro de casa, o Deus da família estava ali dentro, né? Cada um tinha um ou mais deuses familiares e aquele Deus estava ali dentro, tanto que tinha, quebrou, meu Deus, não problema. E quando a gente sai disso para o Deus único, a gente ainda precisa das imagens, né? Precisa de alguma coisa para estar ali vendo, tocando, né? Nada contra quem tem a imagem, né, do santo dentro de casa. O que a gente só não pode é ficar naquela do santo estar ali, né? Qualquer coisa que acontece, meu Deus, nossa, a santa caiu no chão. A gente ainda traz isso muito, né? Da coisa muito material. E porque é mais fácil, pra gente é mais fácil. A gente se despir disso, a gente se libertar dessas coisas, a gente se libertar de hábitos milenares que nós temos como espíritos é muito complicado. Mas é o que Jesus nos pede. Jesus nos pede a modificação. E quando a gente olha para a doutrina espírita, que Kardec, né, organizou e estruturou, né, e fez esse trabalho de costurar esses diversos ensinamentos que estavam vindo de vários lugares, ele colocou isso de uma forma bem finalizada, né? Bem arrumadinha, bem ajeitadinha. E a gente não precisa transformar o livro dos espíritos ou a codificação numa Bíblia material também. Não, eu preciso aquele texto ali, não pode. Cuidar, e o livro caiu, meu Deus do céu, o texto de Allan Kardec caiu no chão. A gente não pode ficar preso à forma. A gente não pode ficar preso àquele conteúdo material. Mesmo as palavras. Já não tem que ser aquelas palavras que vieram ali. O mais importante é que a gente compreenda o ensino. Isso é muito difícil. Né? Acho que todos aqui que estamos ouvindo, né, a gente tenta ler. E não é difícil porque o texto é muito difícil, que as coisas que estão colocadas ali são muito difíceis. Porque realmente a gente entender aquele ensinamento significa a gente se modificar com aquele ensinamento. A gente fazer aquele ensinamento parte de nós. E isso é complexo demais. Assim, de novo, né? A gente, é complexo demais para a gente não fazer, né? Não fiz porque é muito complexo. Mas ao mesmo tempo é muito simples, que só depende de mim. Me modificar só depende de mim. Depende de mais ninguém. Não depende da minha mulher querer, dos filhos quererem, dos amigos, dos conhecidos, dos... Não precisa de nada disso. A gente só precisa se modificar. E muitas das vezes a gente fica colocando a dificuldade ao redor, né? Eu não consigo porque é a minha família. Mas às vezes a gente é a centelha que falta para esse fogo pegar. Se a gente consegue se modificar, talvez a gente seja a influência que falta ao nosso redor. E Kardec conseguiu ser esta influência que faltava. Ele conseguiu ser este elo de ligação. Ele conseguiu ser este pilar, este apoio, este ponto estruturante, esta viga mestra para a obra que estava sendo trazida pelos espíritos, que estava usando do esforço de médiuns ao redor, ou de vários pontos, né, do planeta. E, mais uma vez, a obra de Jesus sendo movimentada, sendo trazida, sendo colocada, nos sendo apresentada de mais uma maneira. Né? Ainda bem que Jesus não desiste da gente, porque ele continua trazendo os ensinamentos, as formas, ele explica de um jeito, explica de outro, ele traz por filósofo grego, ele traz pelo xamã da tribo, ele traz pelo pajé, ele traz pelo ancião lá
no meio do mato, ele traz por um parente mais velho, por um parente mais novo, ele traz por um desconhecido no meio da rua, ele traz por alguém famoso, por alguém com uma posição de poder, ele traz alguém com posição nenhuma, ele traz com alguém que ninguém daria nada, ele vai trazendo as informações pra gente de tudo quanto é maneira. E a gente vai deixando para lá. Então, a doutrina, né, de novo, são ensinamentos de Jesus, através dos espíritos, pelo intermédio dos médios, e organizada por Kardec. E aí o capítulo 2 do Reflexões Espíritas nos leva a homenagear Kardec por conta disso. Porque este trabalho, esta contribuição, não tem nada de pequena. Esta contribuição é gigantesca, esta contribuição é importantíssima, esta contribuição ela é fundamental para a nossa base, para a nossa compreensão deste mundo de regeneração que está chegando para nós. Vamos elevar nosso pensamento mais uma vez para um momento de oração. Senhor, obrigado pelos ensinamentos que o Senhor nos traz, nos apresenta a todo momento, que nós possamos, Senhor, cada dia mais compreender a Tua obra, compreender o como nós podemos nos modificar para sermos ainda mais parte desta obra. Senhor, obrigado pelo pão que nos dá, pela comida que temos, pela casa, pela escola, pelo trabalho, pelos amigos, por aqueles que pensam diferente de nós, por aqueles que olham para nós e não nos compreendem, por aqueles que nós olhamos e não compreendemos, que nós possamos, Senhor, cada vez mais nos tornarmos uma humanidade de compreensão, nos tornarmos uma humanidade de entendimento, possamos nos tornar irmãos de verdade, irmãos que se apoiam, irmãos que se compreendem, irmãos que se melhoram uns aos outros. Que nós possamos exercitar aquilo que o Senhor nos pede há milênios. Que nós possamos transformar a realidade para aqueles sonhos mais mirabolantes, mais utópicos que o Senhor nos apresentou e nós não acreditamos. Que nós possamos acreditar e fazê-los funcionar no dia a dia. Senhor, obrigado por tudo que nos traz, obrigado por toda a orientação, por toda a oportunidade, obrigado por sua paciência, que assim seja.